Hoje nós vamos falar de uma doença que chama sarcoma. Sarcoma é um tumor que surge de uma célula primitiva e pode acometer praticamente qualquer parte do corpo. Pois bem, os sarcomas são tumores que vêm de uma célula mesenquimal primitiva. É uma célula que pode se desdiferenciar, que é isso. Ela tem um potencial de ser o que ela quiser. Ela resolve ser uma célula, por exemplo, parecida com gordura, e a gente chama isso de lipossarcoma. Ou ela resolve ser uma célula parecida com músculo, e a gente chama isso de leiomiosarcoma. Então, os sarcomas eles podem, de certa maneira, se parecer com vários outros tipos de células, porque eles vêm dessa célula que a gente chama de totipotente ou pluripotente. Esse tumor, na verdade, pode acometer qualquer parte do corpo. Você pode ter um sarcoma, por exemplo, dentro do rim, ou um sarcoma dentro do pulmão. Mas a grande maioria deles acontecem nos membros, nos braços e nas pernas. É o que a gente chama isso de sarcomas de membros, ou sarcomas de partes moles. E esses tumores, em sua grande maioria das vezes, acontecem de uma forma assintomática, ou seja, o paciente ele não percebe aquilo ali. E o engraçado é que muitas vezes ele bate o pé, ou bate a perna, ou bate a mão, e por uma deformidade naquele local do braço ou da perna dele, que o tumor está crescendo, muito tempo foi atribuído como trauma, uma causa de sarcoma, mas na verdade é simplesmente uma falta de assimetria daquele membro que você termina batendo ele ou se chocando esse membro muito mais frequentemente. Sabe aquela unha encravada que você, sem querer, bate toda hora? É mais ou menos isso. E sabendo disso, os sarcomas eles podem ser inúmeros, são inúmeros tipos, e pode acometer, dependendo do tipo, várias faixas etárias. Elas podem pegar desde crianças até pessoas mais idosas. E sabendo disso, a gente precisa, diante de um diagnóstico de sarcoma, quer dizer, uma pessoa que está com abaulamento, geralmente nas pernas ou nos braços, e que fez um ultrassom ou uma ressonância, alguém falou assim, massa sólida, tumor sólido, a gente precisa dar nome aos bois, a gente precisa saber o que é isso, precisa saber o nome e o sobrenome, a gente precisa saber o nome e o sobrenome desse negócio. Então, a gente indica geralmente uma biópsia, e a biópsia ela tem o objetivo de determinar qual é o tipo desse tumor, com que célula ele se parece, o grau de diferenciação dele. Tá bom, ele se parece com o músculo, mas ele é muito parecido ou só um pouquinho parecido? Porque isso tem importância. Quanto mais parecido com o tecido, a gente chama isso de bem diferenciado. Quanto menos parecido, quanto uma célula é mais bizarra, aberrante, a gente chama isso de pouco diferenciado. Isso vai ter impacto lá na frente. A gente precisa saber do quanto de necrose que existe aquilo ali. Se o tumor ele cresce muito rápido, as células no meio vão morrendo. Então, uma velocidade de crescimento disso. É importante a gente ver isso pelo grau de necrose. E depois que você está em mãos disso aí, você vai pegar uma tomografia, vai avaliar o sarcoma em relação às estruturas nobres do corpo. A gente sabe, na perna, no braço, você tem as veias, as artérias, os ossos, e o quão próximo esse tumor está dessas estruturas. Porque dependendo dessa localização, quão próximo isso está, você pode classificar em tumor passível de uma ressecção adequada ou tumor não passível de uma ressecção adequada. Então, o que é isso? Os sarcomas precisam ser ressecados com uma margem de segurança. Você imagina um abacate, e aquele abacate tem lá o caroço. Se eu considerasse o caroço como um tumor, eu não posso simplesmente abrir o abacate e tirar o caroço. Eu tenho que tirar com a metade dele. Essa era uma margem de segurança. Essa imagem aqui, ela mostra bem isso. E essa margem de segurança garante, ou pelo menos melhora muito, diminuindo a chance com que esse tumor pode voltar ali no membro. Mas às vezes, imagina só, você tem lá o osso,
é uma artéria importante, um nervo importante, e o sarcoma está bem próximo ou colado nele. Você não vai conseguir dar mais sem ressecar esse nervo. Então a gente chama isso de um sarcoma não passível de ressecção adequada. E aí vem a grande virada da história, que foi a descoberta ou o uso da radioterapia no tratamento do sarcoma. Então, se a gente tem um sarcoma hoje grande, de alto grau, que está próximo de estruturas nobres, a gente não pode abrir mão da radioterapia. E isso fez com que a gente conseguisse preservar-se o membro das pessoas. Antigamente, pessoas com sarcoma eram amputadas, indefinidamente, então indiscriminadamente. Você tinha um rapaz jovem que tinha um sarcoma no braço, você amputava o sujeito, o paciente no ombro. Então isso eram cirurgias que eu cheguei até a ver algumas, mas hoje a gente faz isso, são casos de extrema exceção, porque essa doença ela não vai causar problemas locais tão quanto problemas à distância. Então o que é isso? O sarcoma ele gosta muito de ir para o pulmão, e lá no pulmão, que é o principal órgão de metástase desse tumor, isso sim pode causar um problema no futuro. Então, dependendo do tamanho, da localização e da diferenciação do seu grau, lógico, com alguns outros fatores e subtipos, essa chance de ir para o pulmão aumenta. E é por isso que também, junto à radioterapia, muitas vezes para esse tipo de cenário, a gente faz a quimioterapia. Enfim, a grande maioria dos nódulos de membros não são sarcomas, mas, uma vez se suspeitando, tem que ter muito cuidado, porque o grande problema desses tumores são violação do tumor, quer dizer, tirar ele em pedaços sem realizar biópsia ou sem fazer uma avaliação pormenorizada, cuidadosa das estruturas em que ele pode estar envolvendo. Enfim, esse foi um resumo sobre sarcoma. Se você tem mais dúvidas, mande aqui no nosso canal sobre cirurgia oncológica avançada. Eu sou Reniel Spencer, sou cirurgião oncológico e estou aqui para lhe ajudar com esse tipo de problema.